Olá, você! Estamos aqui novamente, eu, você e as circunstâncias. E você já sabe, na quinta temporada, a gente está com um convidado. Você já está vendo aqui do lado, enfim, eu nunca acerto esse negócio aqui do lado, porque a gente começou a fazer vídeo agora, então a gente ainda está meio atrapalhado com o vídeo. Mas o importante é, essa temporada se chama Longe de Casa, e eu tô convidando alguns amigos que moram fora do Brasil para a gente poder compartilhar essa experiência e aprender alguma coisa, saber como que é a vida fora, você que daqui a pouco está aí pensando em fazer isso também com a sua vida, com a sua carreira, e mesmo que você não esteja pensando nisso, entender um pouco da vida de no caso aqui, de um empreendedor, que é o meu amigo Eduardo Troncarelli, empresário, que está nos Estados Unidos já vamos começar por aí, há quanto tempo? 6 anos. Quanto? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Cara, a nossa ideia aqui é essa, é tentar dividir um pouco dessa experiência de um cara que saiu do seu país e foi para um outro país. Alguns da temporada saíram para trabalhar, outros para estudar. Enfim, cada um aí com algum tipo de objetivo. E como todo mundo sabe, o nosso podcast não tem roteiro. Então a gente não conversou antes, não combinou nada do que a gente ia conversar, e a gente vai. E é um bate-papo, não é uma entrevista. Mas eu queria que você começasse dizendo assim, como é que... Primeiro fala um pouquinho de quem é você e tal, mas e da onde surgiu essa ideia, assim? Como é que começou isso? Meu nome é Eduardo, eu estou aqui nos Estados Unidos há 6 anos. Eu era bancário no Brasil, tive 10 anos de banco no Brasil. E tudo isso começou, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 2012 ou 2013, eu não lembro. A gente foi para a região da Califórnia, Las Vegas e tal, e isso me acendeu. Eu conheci os Estados Unidos como turista, mas me acendeu um negócio dentro de mim. Só que a estabilidade, a gente tem os nossos medos, né? A estabilidade que eu tinha, concursado, eu tinha um cargo relativamente bom no banco e tal. Então isso me segurava muito. Depois a gente veio para a Flórida. A gente, em 2014, 2014 eu vim para Orlando, Miami, e aí aquilo aí deixou a gente meio, não, é isso, é isso, é isso. Só que nesse tempo a gente estava começando a se programar para vir embora. E aí a minha esposa ficou grávida da Duda, minha primeira filha, e aí a gente abortou tudo. Falou, não vamos começar uma vida em um outro país com uma criança. Então, nem falava mais nada, a gente nem comentava mais sobre sair do Brasil, sobre Estados Unidos, ou alguma coisa nesse sentido. Algumas coisas aconteceram, casos de violência e tudo mais, e tive um caso de uma amiga minha no banco que tinha o mesmo cargo que o meu, e teve um caso muito feio, assim, pesado. E aí eu falei, não é o que eu quero, e eu quero criar minha família num lugar melhor, alguma coisa nesse sentido. Não que aqui seja perfeito, não. Tô falando a minha experiência, tá? Sim. E aí a gente começou a novamente voltar a trabalhar, a pensar sobre essa possibilidade. Muitas coisas aconteceram de maneira que eu acredito muito em Deus, e Deus colocou muitas coisas no caminho para mostrar para a gente vir para cá. E uma delas, assim, eu fui escolhido pelo banco para fazer parte de um PDV, porque eu era oriundo na nossa caixa. Como o Banco do Brasil comprou a nossa caixa e eu tinha uma previdência privada na nossa caixa, eu era classificado dentro do Banco do Brasil como um aposentado. Então o Banco do Brasil abriu um PDV para todos os aposentados, e nós, que éramos oriundos da nossa caixa, também entramos nesse... Deixa eu só fazer uma legenda aí. PDV, Plano de Demissão Voluntária, né? Isso, Tá, o programa lá para quem quisesse pedir demissão, tinha algum benefício lá. Beleza, segue o barco aí. Só porque às vezes a pessoa vai PDV não vai saber. né? Sim. E eu e a minha esposa, antes disso, a gente tinha feito um acordo que a gente queria juntar um certo montante de valor, porque a gente não sabe o que acontece. Toda mudança
ela te tira da zona de conforto e ela te traz vários riscos. Então a gente tinha se proposto a ter um montante X para a gente sair, que caso acontecesse alguma coisa errada, eu teria como voltar e recomeçar a minha vida. E esse PDV que veio para mim, ele era superior ao montante que nós queríamos levantar. Tá. Deixa eu só te fazer uma pergunta aí, só para a gente ir botando no tempo isso. Entre aquela primeira vez que vocês, vamos colocar entre aspas, decidiram, né? E esse aí, sua filha nasceu e tal, e esse momento aí, quanto tempo passou? A minha filha nasceu em 2015, a gente meio que tomou umas decisões em 2016, então foi quase, e da primeira vez, então, foi 2013, mais ou menos, foi 3, 4 anos. Tá, beleza, segue o barco. Aí rolou esses 3, 4 anos aí entre a primeira ideia, vamos dizer assim, de vamos, e aí esse momento onde surgiu uma oportunidade aí, vamos dizer, financeira de custear esse plano aí, vamos dizer assim. Isso. E aí a gente, nos medos, nos trancos e barrancos, porque família, todo mundo fala assim, é louco, não faz isso. A gente mesmo acha que a gente é louco às vezes, mas a gente resolveu arriscar e batalhamos e estamos aqui, graças a Deus. E deixa eu te perguntar, mas aí, tá, legal, aí você tava com uma grana ali, que daqui a pouco, se batesse e não desse certo, você teria como voltar atrás, vamos dizer assim. Mas, fora isso, assim, quando você aí decidiu ir e tal, nessa altura você já tinha visto, como é que foi o processo ou você foi, me explica aí um pouquinho assim como foi essa parte. A gente tinha visto de turista, né? Que a gente já tinha vindo, então tinha visto de turista. Nessa vinda para morar mesmo, a gente fez a aplicação para visto de estudante. A minha esposa veio para. A gente veio com o objetivo da minha esposa estudar. Ah, A gente veio com visto, até para, se alguém quiser saber, é o visto F1 e F2. É o visto para estudante. Então a minha esposa veio com esse visto, ela como F1 estudante, eu e a minha filha como F2, que somos dependentes dela. E foi assim que a gente veio. E como eu tinha já um conhecido aqui e tal, a gente veio conversando e veio estudando. Eu estudei bastante antes de vir, na verdade. Até uma das escolhas da Flórida, eu tenho, assim, tem um amigo, tem um amigo em comum com você, inclusive o Ju, que mora no norte. Hoje ele tá morando em Connecticut, mas ele morava em Joeder. quem? O Joeder, lembra do Joeder? Joelder. O Ju. Ih, agora me falhou a memória. Morava em frente ao Dadal. Ah, tá, lembro sim, lembro. Ele morava em... Quando eu vim pra cá, ele morava em Nova York. Agora ele tá em Connecticut. E eu tinha um outro amigo aqui na Flórida, então a gente foi conversando, pegando ideias e tudo mais antes de tomar a decisão de vir. E a gente veio para cá muito mais por conta do clima tropical, facilidades. Então, esse foi o objetivo que a gente escolheu a Flórida. E tá. E aí quando então você já tinha algum plano na cabeça do que você ia fazer aí, vamos dizer, profissionalmente, assim? Já tinha isso mais ou menos na cabeça. Na verdade, algumas coisas deram errado, como sempre, nem tudo sai como a gente planeja. Mas antes da gente vir, na verdade, do Brasil, esse meu conhecido que estava aqui, eu já estava abrindo uma empresa com ele lá. No Brasil, eu já estava abrindo uma empresa com ele, tudo pra gente vir para cá dessa forma, entendeu? Não apliquei visto de empresário pelo Brasil, até por conta de valores e tudo mais. E a gente não saberia exatamente como que ia ser a vida aqui, se a gente ia se adaptar, se viver longe de casa é muito difícil. Você sabe disso, você não mora perto da tua família, você sabe o quanto é. Viver longe de casa não é fácil. Então a gente não sabia o que ia acontecer, né? Por isso que a gente, inclusive, optou pelo visto de estudante, que ele daria muito mais... era mais facilidade pra gente. Bom,
Mas aí, assim, essa questão do... Eu vou chegar nesse ponto aí depois, eu vou querer saber de ti aí, como que é dividir essa coisa contigo. Porque, lógico, guardado as devidas proporções, né? Porque, olha, eu tô a 1h30 de casa e você tá quantas horas aí de... O voo direto 8 horas e meia. E alguns dólares ou reais também de diferença, né? Além das horas, tem uma diferença em reais também. Mas lógico que, em alguma medida, por mais que quando, principalmente no meu caso, quando você faz isso, você fala... E só para contextualizar, porque, enfim, nem todo mundo é ouvinte frequente, né? Eu sou paulista e eu moro no Rio Grande do Sul desde 2005 e tal. E lógico, é muito diferente de morar em outro país, mas mais ou menos. No episódio anterior eu conversei com uma amiga minha que está na Europa, e aí eu contextualizei para ela o seguinte, cara, é a mesma coisa que eu fosse espanhol e fosse morar, sei lá, na Irlanda ou na Alemanha, a distância é mais ou menos essa. E culturalmente tem lá suas diferenças também. Mas o que pega mais, aí eu queria saber de ti aí depois a gente volta um pouquinho aí para a questão profissional, mas eu queria saber de ti, porque para mim o que pega mais é a questão do dia a dia, né? Porque por mais que, é 1h30, daqui a pouco, mas você acaba não indo com essa frequência toda e, enfim, quando você toma esse tipo de decisão, você abre mão de coisas que as pessoas têm costumeiramente nem se dão conta, né? Que é abraçar seus pais, é conversar com seu irmão, enfim, aquelas coisas. Tá lá naqueles dias, né? Dia dos Pais, Páscoa, essas coisas a gente não consegue. Por mais que eu esteja mais perto, eu também não dou conta de estar lá em todos esses momentos, né? Não sei como é isso aí pra ti. Eu acho que nesse ponto, assim, morar num outro país ainda é bem pior. Só para contextualizar alguma coisa, assim, quando a minha mãe faleceu, eu não consegui voltar para visitar minha mãe. Então, eu não me despedi da minha mãe. A última vez que a gente que eu fui para o Brasil foi antes da pandemia. Assim, contextualizando algumas coisas assim, que é bem complicado referente a isso, assim, sobre distância. A última vez que eu fui para o Brasil foi antes da pandemia. Minha segunda filha nasceu no meio da pandemia e minha mãe faleceu pouco depois da pandemia. Então eu não me despedi da minha mãe e minha mãe não conheceu minha filha. Então são coisas que é muito complicado, não tem, acho que ninguém consegue explicar os sentimentos nessas horas. Mas a balança tá ali. A balança nunca vai pender para um lado só. A balança vai ficar o tempo todo subindo e descendo, subindo e descendo. Ontem mesmo conversando foi ontem conversando com meu irmão, antes de ontem, desculpa. Meu irmão me ligou que a minha sobrinha estava chorando com saudade da gente. Então, assim, essa distância é complicada, porque as nossas visitas aos nossos parentes são coisas que demoram 1 ano, 2, e às vezes acontecem coisas que nem o que aconteceu com a minha mãe, que é uma ruptura muito grande e eu infelizmente, eu não consegui me despedir. Falava com ela todos os dias, mas falava com ela todos os dias por telefone. Quando ela piorou, muitas vezes ela não conseguia responder a gente direito, mas eu falava com ela todos os dias, mas a despedida mesmo, de estar ali do lado, de pegar na mão, infelizmente eu não conseguia. Então, por isso que eu falo que a balança e aí, no meu caso, eu escolhi tentar priorizar as minhas filhas, né? Então, eu sinto, na minha opinião, eu sinto que... Eu falo muito minha opinião, porque eu não gosto de colocar opinião nas outras pessoas. Eu acho que cada um tem que ter seu sentimento, cada um tem que ter as tuas convicções, então eu estou falando por mim. O que eu consigo proporcionar para elas aqui, eu acho que eu não conseguiria quando eu estava aí no Brasil. Então, eu me foco muito nisso. O que eu estou proporcionando para minhas filhas e qual o futuro que eu quero proporcionar para elas. Amanhã ou depois, se isso vai continuar, se eu vou
vou ter força suficiente para manter isso, se eu vou... A gente nunca sabe. A gente sabe do dia de hoje, né? No dia de amanhã. Então, isso é muito complicado. Essa distância, ela é muito pesada. Ela é muito difícil. Aí eu posso imaginar pegando daqui a pouco a proporcionalidade multiplicando por muito, né? Porque eu tento não pensar muito nisso, né? Para administrar, até para eu não ser repetitivo, porque eu acabei conversando isso também e aí eu também não quero ficar colocando isso todo episódio, senão vai ficar parecendo, vai ficar repetitivo, mas eu administro não pensando muito nisso, né? Se a gente pensar mesmo, se a gente tem essa proporção, né? De quantos momentos e quantas coisas a gente acaba abrindo mão, fica bem complicado mesmo. Mas aí a tua filha você foi para aí, ela estava com... A Duda tinha 1 ano e meio na época, E hoje a outra nasceu aí. A tua outra filha é a Antonella, Duda e Antonella. 2 anos. E aí elas, bom, 2 anos, estão aí há 4. É isso? Tá 4 anos. Não, 6 anos. Ela tá, desculpa, ela tá com 8 anos. A Duda tem 7 anos e meio, vai fazer 8 agora em setembro. E a Antonella tem 2. E tem diferença entre elas, assim, por uma ter ficado um pouquinho no Brasil e a outra já praticamente, né, nem conhece. Você percebe, assim, uma diferença? Essa que nasceu aqui, deu tempo de fazer diferença? Isso ela é americana, assim, o que você acha? Na verdade, assim, aqui em casa, a gente só conversa em português, até uma das coisas que a gente sempre colocou na nossa cabeça é que a gente não quer que elas percam. A Antonella precisa aprender, lógico, né? Ela tem só 2 anos, ela ainda tá aprendendo, né? Mas a Duda a gente não quer que ela perca porque toda a nossa família fala português. Uhum. Então, eu não quero... Então, a gente ensina muito minha esposa é advogada, então o português dela, assim como você sabe, a tua família também são de professores, pessoas que têm o português bom, então eu tenho facilidade. Eu deixo na mão dela e ela... Eu já não tenho essa sorte. O português nunca foi meu forte. Mas a gente faz de tudo para ela não... Então, a diferença é, a Duda, até 1 ano e meio, ela só ouvia português e veio para cá e teve uma segunda língua na cabeça. Então, ela tem... A Antonella já mistura mais as palavras, porque ela tem uma vivência, mas é igual, cara. Porque ela é criada por nós, né? Não tem jeito. E também, assim, salvo... Eu não conheço aí, tá? Eu não conheço aí. Eu já tive fora do país, mas para os Estados Unidos eu nunca fui, que eu te confesso, cara, que eu tenho uma preguiça, cara, de fazer o trâmite, sabe? De visto. A Bibiana tem uma outra amiga que eu vou conversar com ela também nesse processo, que tá no Canadá. Cara, vídeo falando, mas eu confesso, eu tenho uma preguiça, sabe? Aí até eu tô com o meu... É burocrático. Eu tô com o meu passaporte português em trâmite. Aí eu falei, bom, aí depois talvez eu vá, porque aí o passaporte português é mais fácil, né? Aí, porque eu realmente... Eu acho que no momento aqui em Porto Alegre tá 270 dias, cara, a espera. E aí, eu confesso, eu tenho uma certa preguiça. Mas eu tô falando isso que eu não conheço, porque a impressão que a gente tem, mas aí é impressão, que eu nunca fui aí, às vezes a gente só ouve mídia e alguns amigos, enfim. Você sabe que além de você, eu tenho aí aquelas minhas primas, que era filha da Socorro e tal, elas estão por aí também, não sei se você sabe, né? Não, sabendo. Cara, elas têm uma igreja aí e tal, poxa vida, vai me fugir o nome. Mas elas fazem o trabalho que elas faziam aqui, elas têm uma igreja evangélica aí, imagino que seja frequentada no Brasil. Eu vou falar com elas, então eu também não sei muito assim o que elas estão fazendo. Mas enfim, pelo que a gente sabe, tem muito brasileiro aí, né? Então fica mais difícil perder essa conexão, assim, né? Vou falar assim, a gente conhece muitos americanos, eu conheço o meu mercado de trabalho, meu trabalho é basicamente com americanos,
Eu trabalho praticamente com americanos. Mas o meu grupo de relacionamento, as pessoas com quem eu me relaciono, meus amigos pessoais, aqueles que eu vou para casa deles, aqueles que vêm na minha casa, 99% brasileiro. Eu acho que eu já tinha essa impressão, e aí eu tive, um tempo atrás, eu fui para Portugal, e aí eu fui para Portugal e depois fui para França. E aí eu tô num lugar lá em Portugal, que é tipo um mercado público de São Paulo, sabe? Mais ou menos aquela pegada assim, só que tem uns mesões assim, e todo mundo senta meio que na mesma mesa, assim, para comer e tomar um vinho, enfim. Negócio bem bacana. E aí, tô sentado com a minha esposa ali, comendo um negocinho, tomando um vinho. Aí daqui a pouco sentou um casal na minha frente, né? Até o cara tava segurando um nenenzinho. E aí ele viu eu conversando com a minha esposa e... Ah, sou brasileiro, né? O português até bem razoável, assim. Falei, a gente é tal. E aí ele começou a conversar com a gente, aí... Ai, tá, mas você é da onde? Ele falou, eu sou americano. Eu falei, tá, mas e aí, esse português aí? Ele falou, que eu sou americano, mas sou da Flórida, né? E aí lá tem mais brasileiro que americano. Aí eu tive uma namorada e tal, aí ele contou lá a história dele. Até a namorada que ele tava naquele momento era americana, e aí ele teve que mudar de assunto e tal, porque ela não tava gostando muito da conversa. Mas eu falei, cara, você vê, né? Você encontra um americano em Portugal que fala português porque a impressão é essa mesmo, que tem muito, não só brasileiro, né? Latino de um modo geral, né? Tem, tem. Aqui na Flórida, assim, na verdade na Flórida tem mais, isso é minha impressão também, eu acho, mas tem muito mais é, países hispanos, né? Tem muito porto-riquenho, muito mexicano, muito cubano, muito venezuelano. Cubano, venezuelano, porto-riquenho, mexicano, aqui é febre. Você balança uma árvore e cai os dois. Aí tem muito brasileiro, cara. Então, e o americano, eu tenho um amigo meu, o Brett, que ele fala muito bem português, cara. É americano. E ele aprendeu a falar português, ele fala muito bem português, muito bem espanhol. Ele aprendeu que ele trabalhava numa loja de celular, na AT&T, e ele atendia muito brasileiro, muito espanhol, e às vezes ele perdia a venda por não saber falar a língua, né? E aí ele aprendeu sozinho, e ele fala muito bem, cara. Muito bem, ele parece até um carioca. Eu acho que ele aprendeu com um carioca. Pegou o sotaque do Rio. Tem essa, né? Depende com quem o cara aprende, né? Depende com quem o cara aprende. Tem muito, 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 muito. E Muito. tua esposa, você falou de passagem que ela é advogada. E aí ela conseguiu seguir a carreira dela aí? Ela foi para outro lado? E como é que ficou aí? Não, não. Quando ela veio, tá estudando e cuidando Tem duas crianças para cuidar em Mas casa. por que, né, cara? Nesse ramo assim não dá, né? Porque, imagina, eu falei e agora eu tô pensando, né? É totalmente diferente, né? As leis e tal. Não tem, né? Como simplesmente mudar, né? Aqui ela poderia fazer um curso para ser paralegal, que é como se fosse uma assistente jurídica, que tem no Brasil, né? Uhum. Ela poderia fazer um curso para ser paralegal, mas agora para ser advogada mesmo, ela tem que fazer tem que fazer a complementação, o estudo, né? E prestar. Assim como a ordem OAB no Brasil, aqui tem um que chama BAR. E ela teria que prestar essa prova, tal. Então, assim, não é uma coisa tão simples. É, raramente um profissional do Brasil vem para cá com a mesma profissão que tinha. Porque assim como aí você tem que fazer. Se você sabe um cara daqui, um formado em, sei lá, medicina, ele tem que ir para o Brasil, ele tem que fazer as atualizações dos diplomas e tudo mais. Se é um advogado aqui, tem que ir para o Brasil, tem que fazer OAB, uma lei totalmente diferente. Então tem essa burocracia que é normal. Qualquer Sim. Quantos anos você tava, Eduardo, quando você foi? Eu tava com 34. 34. E aí você falou aí meio de passagem uma coisa que em algum momento eu ia tocar, mas já que você falou, essa experiência, assim, porque nessas viagens que eu fiz, eu fui visitar uma pessoa, né, que morava lá. Então a gente ficou bastante tempo e acabou convivendo, assim, com bastante imigrante, assim, pessoa que tinha ido trabalhar. E
E fica um pouco essa impressão assim que quando você vai para um outro país é quase que zerar e começar de novo, né? É, o joguinho, né? Você pega tudo que você... A tua bagagem, pelo menos eu assim, eu tava de turista, né? Mas a coisa que me dava uma certa depressão era essa, porque, lógico, o meu inglês é péssimo e óbvio que o meu francês não existe, né? Então, você vira tipo uma ameba, né? Porque você não consegue se expressar, né? Você não consegue. Você consegue. Vai, vamos lá, meu inglês eu consigo não passar fome e tal, mas eu não consigo, por exemplo, expressar em inglês um conhecimento filosófico, por exemplo. Então, quer dizer, você, como você tem conhecimento, tá aqui e do nada você vem pra cá. Não sei se aconteceu isso contigo, até porque você não me falou assim, quando você foi, teu inglês já estava fluente, como é que foi esse processo, assim? Eu sempre tive um inglês razoável para bom, mas assim, quando você vem para cá, você começa a lidar com o americano, você vê que seu inglês é assim, tudo aquilo que a gente aprende é bem, assim, tá bem longe do dia a dia mesmo. Uhum. A fluência da velocidade da fala. Aqui nos Estados Unidos também tem, assim como no Brasil, também tem os sotaques. Sim, sim. Cada tem um sotaque diferente. Texano fala diferente de floridiano, que fala diferente dos nova-iorquinos e assim por diante. Mas o que você falou é o básico. Você literal, tem um amigo meu, antes de eu vir aí, foi uma das pessoas que conversou bastante comigo, ele falou: Edu, vá preparado, que é uma das coisas que eu guardei na minha mente. E vai preparado porque você é um vaso, você vai se quebrar e vai ter que ser remontado. Que essa é a experiência num outro país. Tudo aquilo que você tem de bagagem vai te ajudar a chegar num novo Eduardo. Mas o Eduardo atual vai deixar de existir. Porque é tudo novo. A cultura é diferente, a forma de lidar com as coisas são diferentes. Tudo novo. Então, eu conheço pessoas que trabalham comigo, eu conheço engenheiros que trabalham comigo, tem arquiteto, tem advogado, tem administrador de empresa, e todos eles trabalham com outras coisas, mas não trabalham na área que trabalhavam no Brasil, na área de formação. Então isso é uma coisa assim, tem que estar muito preparado para virar e falar assim, não, eu estudei até aqui, mas eu não tenho medo de recomeçar e buscar uma outra, um outro caminho, né? A grande diferença é essa, se você não tiver constância, não tiver foco, você desiste. Eduardo, nós vamos fazer então aquele intervalo. Para quem está assistindo, 2 segundos. A gente já volta. Vocês ficam por aí que na sequência aí a gente vai falar um pouquinho mais aí do que o Eduardo está fazendo lá e mais do que você está fazendo, entender o caminho até aí, né? Porque, lógico, aí o cara viu eu te apresentando e aí falou, pô, Eduardo, empresário. Aí os caras falam, pô, o cara trouxe um cara que ganha, tranquilo, saiu do Brasil para ser empresário, isso aí nem lavou um pratinho, não sofreu. Então vou tentar contar um pouco essa história, né? Para contextualizar o pessoal. E então fica por aí, a gente volta já. Voltamos então, e a gente tinha parado lá no ponto onde eu ia querer saber um pouco do caminho aí. Resumidamente, né? Porque a história deve ser longa, mas assim, como foi o caminho entre quando você chegou para onde você está na questão profissional, assim, como é que foi assim essa jornada aí de 6 anos, né? 6 anos, né? 2 anos, 2 anos. Então, início eu lá do Brasil estava abrindo uma empresa com uma pessoa conhecido. Como eu falei, deu errado. Quando eu cheguei aqui, nada daquilo que eu tinha planejado, que nós tínhamos conversado, foi o que foi. Nada daquilo foi feito. Só que eu já estava aqui com a minha esposa, com uma filha de 1 ano e meio, e eu tinha que é, me virar, né? Por conta do nosso visto, eu não posso trabalhar diretamente. Eu posso ter empresas, eu posso ter
mas eu não posso trabalhar por conta do visto né, como nosso visto era estudante, a gente não poderia ter não poderia ter essa função, até para não ter prejuízo no meu visto. Meu objetivo nunca foi ficar ilegal, nada contra quem faz isso, nunca foi o meu objetivo. Então aí a gente começou a fuçar procurar outras saídas, procurei alguns advogados, tudo, e a gente abriu na época uma empresa de limpeza. Comprei, que eles chamam aqui de comprar o schedule. Comprar o schedule aqui é como você compra uma agenda de casas para limpar, e aí você tem um faturamento, você compra o faturamento, na verdade, né? Comprar o faturamento mensal. Aí a gente comprou essa empresa, montou, minha esposa foi administrando os clientes e tudo mais, e em paralelo eu abri uma outra empresa no início era uma empresa só para colocação de piso, só de cerâmica. Isso foi, graças a Deus, foi crescendo. A minha esposa vendeu a empresa de limpeza, ficou só cuidando estudando, lógico, e cuidando da minha filha. E a minha empresa virou uma empresa de remodelação. Então hoje a gente, entre aspas, faz reformas em geral. E agora a gente está numa segunda empresa, que é uma empresa de investimentos, onde a gente, assim, guardadas as devidas proporções, aquele mãos à obras que tem no Brasil, de comprar casa velha, reformar, é o que a gente mais ou menos faz. A gente, inclusive, está com uma casa agora no mercado, até para venda. Então essa foi... Só que, assim, fiz isso bem resumido, né? Isso tudo aconteceu em 6 anos, foram muita dor de cabeça, muito choro, mas estamos aqui, se Deus quiser, quero ir muito mais longe. Você estava falando e eu estava pensando no Irmãos à Obra, cara, porque você sabe que é curioso você falar isso, porque cara, na pandemia, tive a sorte por um lado e não tão sorte por outro, enfim, depende. Mas, assim, eu vou dizer sorte porque eu trabalho num ramo aqui no Brasil majoritariamente, que eu trabalho num monte de coisa, mas, enfim, majoritariamente, a maior parte do meu tempo eu trabalho no ramo de combustível, posto de combustível. E esse ramo não parou, né? Na pandemia, um dos poucos que seguiu o tempo inteiro. Então, eu não fiquei totalmente em casa, né? Mas a gente acabou ficando, sei lá, todo horário que não era comercial, em casa, né? E aí você começa a assistir de tudo, né? E aí, nesse meio tempo, eu troquei de casa, né? Um monte de gente acabou fazendo isso, né? Porque aí quis uma casa maior e tal, e no meio da pandemia, porque você começou a ficar um monte em casa, né? E aí as coisas que às vezes na tua casa não incomodava, passou a incomodar, né? E aí nessa de ficar em casa e de começar a pensar em trocar de casa, eu acho que teve alguns fins de semana que eu passei vendo Irmãos à Obra, assim, uma atrás da outra. Acho que não sei se é no TLC que passa, bom, enfim, no Discovery Home and Health. Mas, sei lá, daquelas coisas que eu acho que hoje, quando eu passo a televisão e vejo, eu não aguento nem ver, porque eu vi tanto isso aí, e um outro programa que tem disso aí também, só que é no Canadá, cara. Como é que é? É o Ame ou Deixe, eu acho que é, não é? Isso, Que é um pouco diferente, né? Não é um lance de reforma, é um lance de comprar casa aí, né? Um negócio de corretor. Mas eles fazem uma jogadinha que um reforma a casa que a pessoa já mora, tentando fazer o outro que da casa, enquanto o outro procura a casa do jeito que ele quer, e aí o cara começa ele. A menina lá tenta convencer eles a reformar que tem e o cara comprar outro. Isso aí. Então acho que eu passei uns 6 meses, assim, meus fins de semana, era isso aí. E aí tem um monte, né? Tem lá o cara que só reforma a piscina, o cara que só faz jardim, né? Tem vários desses problemas. É que aqui é muito isso, assim, aqui a gente acaba tendo vários parceiros. Então, assim, tem o pessoal que só mexe com jardinagem, tem o cara que só mexe com piscina, tem o cara que só faz pintura, tem o cara que só faz elétrica. Aqui é um pouco diferente, não é que nem no Brasil que o cara chega na tua casa e ele faz tudo que você pedir, entendeu? Você tem que ter várias pessoas diferentes, cada um fazendo uma coisa para chegar no resultado final.
Mas é legal que cria um mercado maior, né? Porque aí tem mais pessoas envolvidas, mais empresas, enfim, né? Sim, Acaba criando um ecossistema assim que vamos dizer, dá espaço para mais pessoas, né? Mais empresas, né? sim, sim. Você sabe que você estava falando da pandemia, eu tive uma sorte absurda, porque na pandemia, quando a pandemia estourou mesmo, que tudo parou, eu tinha acabado de fazer um contrato com um hospital, e o hospital era serviços prioritários, né? Então, durante toda a pandemia, meu trabalho não parou, porque eu tinha eu estava trabalhando, o pessoal estava trabalhando no hospital, entendeu? Então, eu tive uma sorte bem grande. Aqui não aqui, no mundo inteiro, teve muitas pessoas que passaram bastante dificuldade, foi bem complicado. Não, mesmo para nós aqui, assim, eu continuei trabalhando, mas minha esposa é do ramo da estética, beleza, essas coisas, e aí parou 100%. E eu também, durante um período, assim, eu continuei trabalhando, mas foi reduzida. A empresa passou, enfim, como todas, passou dificuldade. Foi um período bem difícil. Eu tive Covid, inclusive, lá em janeiro de 2021, eu tive Covid. Então foi assim, é que a gente tem uma capacidade de adaptação que é um negócio espetacular, né? Mas porque hoje nem parece, entre aspas, assim, né? E quero deixar bem entre aspas, porque quando eu digo nem parece que a gente passou por isso, eu acho que tem gente que nunca vai esquecer isso, porque inclusive perdeu alguém, sim. Então, quando eu digo assim, parece que a gente nem passou por isso, para nós que temos a sorte de não ter perdido de ninguém próximo, sim, enfim. Essa capacidade de adaptação da humanidade de se adaptar e ir adiante, né? Mas para voltar no assunto, assim, não perder, eu queria te perguntar um pouco isso. Eu falei de passagem, assim, nessa coisa de... Você falou de várias empresas aí no teu ramo e eu puxei um pouquinho essa coisa de acabar tendo campo para várias empresas. E isso é uma coisa que transparece para quem está de fora. Então, E eu vi de ti, assim, essa coisa do empreendedorismo americano, assim, dessa cultura de empreender, né? Como que é essa diferença, assim, entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Não tô nem falando, a gente pode falar disso também, mas não é nem na questão legal, de ser mais fácil, de ser mais difícil, da questão cultural mesmo, assim, como é que você sente isso? eu acho que aqui é muito mais desburocratizado. Uhum. Então, acaba sendo mais fácil. O fácil não significa que é fácil para todo mundo, porque você tem sua empresa, você sabe que tem muitas dificuldades também no caminho, né? E o mercado americano ele já é assim. Então, até uma besteira. Provavelmente quando você viu vários vídeos dos Irmãos à Obra, quando você vê, não sei se vocês várias vezes mostram várias pessoas diferentes fazendo, não mostra o mesmo cara fazendo a mesma coisa. No dia da demolição é um pessoalzinho que tá lá, no dia que tem fazendo o piso, você vê que a gente não presta atenção nisso. Mas se você se captar e prestar atenção, você vai ver que no dia que tá colocando piso é uma outra pessoa, no dia que tá fazendo telhado é uma outra equipe. E isso é normal deles, assim. Eu acho que é tão comum que deve ser. Eu acho que eles não teriam segurança de pegar uma pessoa e falar assim: ah, você vai fazer tudo? Ah, eu faço tudo. Não. Se duvidar, eu acho que eles. O que pra gente é normal, pra eles vão falar assim: será que esse cara sabe fazer de verdade? Porque acaba criando a questão do profissionalismo. O cara fica muito especialista em uma coisa específica. Então, e, e o mercado ele é muito grande. O americano gosta muito de. Aqui o capitalismo tá na veia dos caras. Foi nesse ponto que eu quis puxar, porque assim, lógico, sempre dando a proporção de que no meu caso é uma impressão barra leitura e tal, mas eu vivenciei, então isso sempre pode incorrer em erro, mas a gente fica com aquela impressão assim, pô, a criança americana lá, daqui a pouco tá montando lá sua barraquinha de limonada e tal, então foi desse tipo que eu quis dizer, uma coisa que é tão cultural
né? Empreender, que a gente vê assim, pô, uma criança daqui a pouco tá lá vendendo limonada, ou tá lá, não é o caso da Flórida, vai estar lá limpando neve na frente da casa de alguém, ou mesmo cortando grama, enfim, assim, essa cultura, assim, de ganhar o seu próprio dinheiro, vamos dizer assim, parece que é incentivada desde cedo, assim, como uma coisa mais natural, talvez. Não sei se é uma impressão minha ou se isso bate com a... E é bem isso mesmo. Uma besteira que é muito normal do americano. O americano, ele põe tarefas de casa pro filho e ele paga por aquilo. Paga valores pequenos, por exemplo, $10 para cortar a grama. O cara corta a grama, se o filho dele cortar a grama toda semana, ele vai ganhar $40 no final do mês. $5 por semana para lavar a louça. A criança vai lá, lava a louça todas. Então, assim, ele cria essa consciência. O americano tem muito isso no dia a dia dele, de criar essa consciência de que o dinheiro vem através de um esforço. Uhum. Então, isso é muito, isso é normal, assim. Eu faço isso com a minha filha dentro de casa. Sim, a gente tem eu tenho até uma coisa que eu aprendi, a gente tem um padrão com ela, ela ganha $7 por semana, que ela tem 7 anos. Dos $7, $1 ela tem que guardar, que ela não pode usar. $1 no nosso caso, a gente pede para ela guardar para doar para a igreja, e os outros $5 ela pode guardar. A minha filha tem uns, não sei quanto, assim, mas ela tem guardado uns, muito mais. Ela não gasta os $5 por semana, porque ela criou na cabeça dela isso. Aí ontem, por exemplo, a gente levou ela para andar de patins, que ela tinha pedido. Aí a minha esposa falou assim para ela, ó, essa vez você que vai pagar o patins, tá bom? Ela, tá bom. E ela sabe que... Então, é legal isso. É legal isso. Mas isso, cara, me fala mais isso aí, porque isso tem tudo a ver com a pegada do negócio. Isso é uma coisa que... Eu não vou falar aprendeu, né? Porque aprendeu é forte, mas assim, isso é uma coisa que você absorveu daí ou você já tinha isso contigo, assim? Como, foi uma coisa, essa cultura se absorveu daí ou já era teu, da tua esposa, enfim? Não, a gente absorveu, tanto que a gente começou a fazer isso faz alguns meses, não faz muito tempo não, a gente absorveu daqui um pouco do que eu via desses negócios. Como ela tem 7 anos, eu acho que eu ainda não consigo solicitar para ela fazer algum trabalho de casa, assim, né? Eu falei cortar grama, lavar uma louça, alguma coisa assim. Mas ela faz alguma. Nesses dias ela ficou cuidando da irmã dela, deu até comida para a irmã dela, tudo. A gente foi lá e pagou $1 para ela, sabe? Então, eu acho, a gente aprendeu daqui e a gente adaptou pro nosso dia a dia. A gente conversou com ela, hoje a gente dá 7, quando ela fizer 8 horas ela vai ganhar 8 e assim por diante. E aí depois, quando ela tiver uma certa idade, a gente consegue trocar isso por tarefa, sabe? E qual que é a tua rotina hoje, assim, de trabalho, Eduardo? Assim, sei lá, quantas horas por dia, dias por semana, assim, mais ou menos? De segunda a sexta, e aí a hora é complicada. Porque tem dia que dá 11 horas da noite, eu tô trabalhando em contrato de cliente, tem dia que de manhã eu tô em reunião. Eu tenho, por exemplo, a gente tá com um cliente que é do Canadá, então eu faço um meeting com ele lá, tipo, pelo Zoom. Então, assim, os horários é muito louco, assim. Eu não tenho horário de trabalho. E isso, na tua cabeça, assim, é uma coisa... Quando eu digo na tua cabeça, assim, no teu plano, na tua ideia, porque a gente sabe, nem sempre o plano, a ideia se realiza, mas assim, hoje, quando você pensa nisso, isso é uma coisa temporária, por um tempo, ou você nem pensar nisso? Você tá vivendo e você tem um plano assim, fala, não, pô, eu vou trabalhar nesse ritmo aqui X tempo, mas minha ideia ali na frente é outra coisa, ou não, você tá vivendo e as coisas estão acontecendo. Como é que é na tua cabeça? Para mim, tudo é uma escada, né? Então, hoje eu ainda a gente começou essa segunda empresa que chama TNR Investment, que é uma empresa de investimento, começamos ela,
Então eu estou trabalhando as duas empresas ao mesmo tempo. O nosso objetivo, lógico, é juntar as duas coisas. Uma, comprar os imóveis, a outra empresa faz a reforma e vende e tudo mais. Para eu chegar nesse ponto que eu quero, eu sei que vai demandar muito trabalho, vai demandar muito estudo. Umas 3 final de semana atrás, eu e meu sócio passamos o final de semana, sábado e domingo todinho em Miami, estudando das 8 da manhã às 8 da noite, todo de sábado e domingo. Ou seja, eu perdi o final de semana numa outra cidade, longe da minha família, mas assim, eu acho que é uma escada. A gente precisa, pro que eu quero, pro meu objetivo, para aquilo que eu almejo, eu preciso passar por alguns pontos. Então eu entendo que hoje isso é temporário e que é necessário para eu chegar onde eu quero chegar. E o que é esse temporário assim? Que você pôs isso no tempo ou não? Eu já tentei colocar algumas vezes, mas toda vez que eu coloco, eu acabo acrescentando mais um objetivo e eu aumento esse meu tempo, entendeu? É, porque eu tô te perguntando isso porque esse é, é a armadilha do negócio, né? Porque a gente sempre acha que é temporário, mas a gente vai, né? A gente vai, né? Mas eu brinco que eu mesmo me saboto, né? Porque quando eu chego num ponto, eu vou lá e eu falo, não, mas agora que eu tô aqui, eu acho que eu posso chegar até ali. E aí eu vou dar uma de Dilma, né? Quando eu chego na meta, eu dobro a meta, sabe? Mas é que isso é natural, né? Porque a gente tende a querer uma coisa e quando tem ela, querer outra, né? Isso é uma coisa natural de todo mundo, né? É lógico que aí me vem a pergunta, mas e aí nesse ritmo aí, como é que fica o Eduardo, assim, a família? Como é que se administra isso, assim, para não deixar isso, sei lá, passar de um certo ponto onde eu uso bastante isso, assim, onde isso deixa de ser meio, né? O trabalho, e o querer, e passa a ser fim. E aí, quando eu tô conversando com alguém, e não é o intuito aqui, mas quando eu tô trabalhando com alguém, é sempre isso que a gente pondera, né? Assim, ó, quando isso vira fim, aí é o momento de pensar, né? Porque isso é um meio, né? É, Eu tenho as coisas, eu conquisto, que é um meio para eu curtir minha chegar, família lá e tal. Como é que tá isso pra ti, assim? é, eu, eu já trabalho bastante isso de uma maneira seguinte. Eu trabalho muito de segunda a sexta. Sábado e domingo eu sou, tirando, que nem nesse caso que eu falei que eu fui viajar para fazer curso, sábado e domingo eu sou totalmente da minha família. Então, assim, o máximo que eu posso fazer de viajar, de levar as minhas filhas para sair, dificilmente sábado e domingo a gente fica em casa. E esse é o momento que eu quero, até porque a gente não sabe do dia da manhã, né? Então eu quero passar o máximo tempo possível com elas. Então, uma das coisas que eu tenho é isso. Final de semana eu não guardado alguns momentos que são obrigatórios, vamos dizer assim, que eu preciso, eu tento ponderar. E para mim, minha família, nada disso faz sentido se eu não tiver minha família. Né? Se não são elas, assim, é elas que fazem eu acordar todo dia, sabe? Eu poder sair, saber que a minha esposa está aqui cuidando das minhas filhas, isso não tem nada me paga isso. Então esse é o meu combustível. Meu combustível é eu poder estar esse tempo com elas, entendeu? Então eu forço o meu trabalho, eu acordo mais cedo, eu começo a trabalhar mais cedo, eu faço tudo o que eu posso para exatamente eu administrar e ter esse tempo com elas o máximo que eu posso. E hoje você disse que tem um sócio, né? Isso? Isso, tem um sócio. E é brasileiro ou daí? É brasileiro também. Brasileiro também, brasileiro. Apesar que o nome dele é Jordan, ele é brasileiro. Mas você conheceu ele aí ou conheceu aqui? Não, conheci ele aqui. A minha esposa estudava com a esposa dele. Eles eram dentista no Brasil, vieram para cá e ele veio com o mesmo pensamento que o meu. E assim, a gente se conheceu há algum tempo atrás. Ele tocou a empresa dele, eu tocava a minha empresa, duas coisas separadas, e depois a gente juntou e a gente estamos juntos já faz algum tempo já. Legal.
Só para não passar em branco, eu odeio soltar meia informação e aí não completar a informação. No nosso intervalo, eu fui dar uma olhadinha lá. A igreja onde meus amigos são pastores aí chama Vida Church. Fica em Winter Garden, o bairro, pelo que eu vi ali. É próximo daqui de casa. É onde o sócio mora, inclusive. Eles são pastores nessa igreja aí. E no decorrer aqui, eles vão conversar com a gente também. A gente não conversa mais ou menos não conversa ao mesmo tempo que a gente. E até vai entregar um pouquinho do bastidor aí pro pessoal que tá ouvindo. Eu tenho uma preocupação, assim, eu acabei procurando e é uma coisa legal. Aqui no intervalo eu acabei de comentar com a minha esposa, inclusive, assim, que o bacana, você é a segunda pessoa que eu tô conversando, né? Tem umas 10, mais ou menos engatilhado, e aí depois eu vou conversar talvez com pessoas que eu realmente não conheço, que aí vocês mesmos daqui a pouco vão me indicar. Mas além de estar gravando e tal, eu tô realmente conversando com pessoas que são muito minha amiga e faz muitos anos que a gente não conversa, né? E só que eu faço questão, na verdade, de não conversar com vocês antes, né? Eu marquei e tal, mas não fiquei conversando muito, justamente para a gente poder, para isso aqui poder ser autêntico realmente, né? Não ser uma coisa assim que a gente vai reconversar tudo que conversou durante a semana, não é? Tudo que a gente tá conversando, a gente tá realmente conversando, no nosso caso, sei lá, 18 anos depois, quase 20 anos depois aí, da última vez que a gente conversou, né, sem ser por mensagem e tal. Então, e a mesma coisa vai ser com os próximos. A amiga que eu conversei semana passada fazia 10 anos, porque aí já era uma amiga daqui de Porto Alegre, que foi para Portugal. Mas enfim, se nós estamos na ordem certa dos episódios, o pessoal já ouviu essa história lá. Mas voltando então, que eu só quis dar a informação que tinha ficado solta lá. Aí hoje você disse que tem um sócio e tal, e aí você tem hoje 2 negócios que um ficou bem contextualizado ali, que é a questão da reforma e tal. E aí o outro, se eu entendi, você compra com você lá junto com o teu sócio, vocês procuram lá um imóvel, compra, dá uma melhorada nele lá, reforma e aí revende. Aí é isso mesmo, eu entendi direito. Esse é o que a gente faz hoje, mas a gente, que inclusive é o que a gente está estudando, é tentar. Como que eu posso tentar te explicar? Tentar comprar terrenos e imóveis que vêm através de leilão do Estado, que estão por conta de dívidas, que aí o preço é muito mais lá embaixo, e aí a gente faz. Aqui chama muito de flip, né? De pegar isso, fazer o pagamento das dívidas e revender e aí fazer. Por isso que a gente fala de investment, né? Que é um investimento, na verdade. Aqui isso é muito incipiente, assim, eu vejo um pequeno movimento maior com carro hoje ainda. Essa coisa de leilão, que é retomado lá de dívida e tal, então hoje aqui no Brasil até... Porque tem de imóveis também, que é feito por banco, aí não pelo Estado, né, normalmente. Não, aqui também tem banco e tem pro Estado. O banco, vamos falar assim, é muito... O acesso é muito fácil, então os valores às vezes não saem pelos valores que a gente gostaria. Ficando parecido do que se fosse... do que fosse. Então a gente tenta pegar o do Estado, porque o do Estado já é mais burocrático, é mais chato e tal, e muitas pessoas não querem ir atrás. E a gente resolve arrumar sarna para nossa cabeça e ir atrás dessas coisas, entendeu? Onde é mais complicado, normalmente tem menos concorrência, né? Faz sentido. Exatamente. Até, vamos falar assim, o nosso mentor, uma das coisas que ele fala assim, no dia você achar um estado, um condado que para você comprar, você tem que ir lá, esse é o melhor lugar, porque quase ninguém vai lá. Aí quando você for, a sua concorrência vai ser menor. Normalmente é isso. Quanto mais difícil vai ficando, mais a tendência das pessoas ir desistindo pelo caminho, né? Porque quanto mais você tem que insistir em alguma coisa, e aí a gente falou ali de passagem, agora eu esqueci,
Não esqueci não. A gente falou da questão do ser humano nunca estar muito satisfeito, sempre querer outra coisa, né? Só que isso, muitas vezes, talvez essa mesma coisa, às vezes leva também as pessoas mudarem de objetivo, porque quer aquela coisa e, tá muito difícil, aí migra para lá, migra para cá, e aí muitas vezes passa a vida andando quase em círculo e não consegue andar para frente porque não insiste. Então, quem consegue insistir um pouco mais, normalmente vai levar uma vantagem, né? É a constância, né? Nada é simples, nada é fácil. Em nenhum lugar, dentro sendo em São, né, lá no nosso estado onde a gente nasceu, a língua que a gente falava, em outro lugar, se você não tiver um foco, não tiver uma constância, não tiver um direcionamento, não adianta. Que tem certas situações que talvez faça isso emergir. Porque, como você disse, né? Talvez a sua história, lógico, eu vou conhecer melhor as histórias agora ao longo, né? Mas, Uhum. mas a impressão que a gente tem com as pessoas que a gente conviveu e até quando a gente esteve fora e conviveu com o pessoal, é que vocês acabam se pondo numa posição que não tem muito outro jeito, né? Você ou vai para frente, né? Não tem. Você se coloca numa posição que não tem como não. Ou você vai ou você sucumbe, não tem muito opção. Aquela famosa frase, eu só tenho uma saída, que eu tenho que dar certo. Exatamente. Então isso acaba fazendo, talvez, nas pessoas que escolhem fazer essa ruptura aí de ir para outro lugar, outra língua, enfim, desenvolver talvez um pouco mais do que as pessoas que estão mais próximo do... Eu não quero usar a zona de conforto, porque, cara, eu odeio, vou confessar. E toda vez que eu falo essas coisas que eu odeio, alguma coisa, eu perco metade dos ouvintes, mas é a vida. Porque o pessoal entende, quando eu digo odeio, não é odeio de verdade, é só uma figura de linguagem. Assim, essas frases feitas, sabe? Não fique na zona de conforto. Eu tenho problema com isso, porque se você quer ficar, você fica, cara. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que as pessoas têm que querer para a vida delas o que elas querem e não o que eu quero, né? E às vezes a gente fica tentando enfiar nas pessoas essas receitas, né? Seja assim, seja assado, né? Mas contextualizado, o que eu queria dizer assim, é que muitas vezes a pessoa está numa situação que é mais fácil ela desistir, porque, sei lá, a casa da mãe está ali do lado e não tem nenhum problema com isso, é só o que é. É só o que é, não é mérito e nem demérito, é só o que é. Se eu estou numa situação de guerra, né? Me largaram lá no fronte de batalha com um fuzil na mão lá, eu não tenho muita opção, né? A não ser tentar sobreviver, enfim. Se eu tô lá morando se eu tô lá vivendo minha vida na praia, eu não tenho esse mesmo instinto de sobrevivência daquele momento. Então, é isso que eu quero dizer com talvez quem não se expõe ao risco, um risco maior, lógico, vai ter talvez a propensão e também talvez insistir um pouco menos, né? Mas para a gente posicionar bem isso, assim, se você tivesse que dizer um percentual, assim, entre as pessoas que você conviveu, conheceu aí, qual o percentual de pessoas que voltaram, assim? Lógico que não precisa ser nada preciso, né? Assim, Eu acho que em torno de uns 30%, 35%. e Grande parte fica, a maior parte fica, mas uma parte volta. a parte acaba conseguindo. Eu conheci algumas pessoas que vieram com um foco bem. E assim, cada um tem um objetivo. Vieram com foco assim: eu vou trabalhar, vou fazer dinheiro e vou voltar para o Brasil. Uhum.
tinha um menino que trabalhou com a gente, trabalhou para mim acho que um ano e meio, mais ou menos. E ele já estava aqui já fazia bastante tempo. E ele, menino não, ele já era um senhor até de idade. E ele falava, não, eu tenho meu sítio lá em Minas. Todo mês eu compro 1, 2 cabeças de boi. Quando eu tiver uma quantidade X lá que eu não vou lembrar, eu vou voltar. E ele chegou no que ele queria e voltou, sabe? Então, e tem pessoas que não conseguiram administrar a distância, a saudade da família, os problemas que tem, que vai acontecer, sempre vai acontecer problema em todos os lugares e a gente tem que estar pronto para superar. Então, e aí teve pessoas que desistiram e tem pessoas que. Então, assim, mas bastante gente que eu conheço que voltou já vieram também com um foco bem claro. De ficar um tempo mesmo. É. Dudu, eu vou ter que fazer mais um intervalinho e aí a gente volta para dar um fechamento aí. Eu quero te fazer umas 2 ou 3 perguntinhas rápidas aí pra gente encerrar, mas eu quero ter tempo pra gente fazer isso, então eu vou fazer mais um intervalinho aí. A gente volta já. Fechado. Vocês fiquem por aí, que para vocês é uma vinhetinha e já continua ali do outro lado. E aí voltamos e deixa eu fazer uma coisa que eu devia ter feito lá no começo, mas é que eu sou youtuber novo, né, cara? Eu tô mais acostumado lá com a plataforma de áudio. Mas, se você já chegou até essa altura da nossa conversa, segue aí a página, se inscreve, ativa o sininho, sei lá, faz todas essas coisas aí, que você ajuda a gente a continuar aqui e chegar a mais pessoas, né? A rede social, ela funciona assim, né? Ela entrega conforme as pessoas interagem. Então, se você acha que o conteúdo está fazendo sentido e você curtiu, expressa o seu apoio curtindo aí, seguindo a página, que você vai fazer chegar a mais pessoas e eu agradeço. Mas voltando para o nosso papo, depois lá no dia eu vou abrir também o espaço para você divulgar aí, porque como a gente vai conversar com bastante gente, daí inevitavelmente alguém vai ver aí de repente, quem sabe, não surgem conexões. Eu quero usar esse nosso último bloco assim para fazer algumas perguntas que eu não quero deixar passar assim contexto. Para a gente ter bem os dois lados da moeda, assim, Eduardo, me dá se você tivesse que falar 1 ou 2 coisas, não vou pôr uma regra, mas enfim, 1 ou 2 coisas assim que não venha. Depois eu vou te perguntar o contrário, mas me dá 2 motivos para a pessoa ficar quietinha onde ela tá. O primeiro é exatamente aquilo que eu falei assim. Você vai deixar de ser a pessoa para vir para cá, ela literalmente ela deixa de ser quem ela foi a vida inteira. Então é muito difícil, não é fácil. E você ficar muito longe de todo mundo, mesmo assim, não adianta, a gente tem hoje o celular, tem o WhatsApp, que a gente consegue falar por vídeo todo dia, tudo mais. Se você tá longe, vai passar Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, e invariavelmente você não vai estar perto de todo mundo que você ama. Então isso é muito difícil. Então, se você não estiver preparado para isso, não venha. 1 ou 2 motivos aí pro contrário. Para ir viver essa... Eu não quero chamar de aventura, cara, que eu acho que chamar de aventura é diminuir muito, porque a aventura parece... É lógico, eu sei que tem gente que faz isso, né? Vai, né? Mas nem sempre é uma aventura, né? Às vezes é uma coisa pensada. Mas se você tivesse que dar um motivo para a pessoa fazer... Eu gosto muito e aí aí de novo opiniões, né? Eu gosto muito da organização, da responsabilidade, da segurança. Essas coisas são fantásticas, entendeu? Eu poder andar
à noite na rua sem medo, sabe? Aqui as coisas, como eu te falei, a desburocratização, aqui as coisas são muito desburocratizadas. Por exemplo, abrir uma empresa aqui é 24 horas. 24 horas você tem os dados da sua empresa, está aberta, está dentro do estado, da cidade, do condado, está tudo bonitinho. Então, as coisas são muito rápidas, são muito simples. E Brasil só passeio? Hoje só. Mas passa pela sua cabeça vagamente ou nem passa, tipo, voltar um dia assim? Tem momentos que a gente dá aquela pensada, principalmente por conta da família, de coisas, mas por enquanto são momentos, entendeu? Então, por enquanto, assim, é difícil, mas tem aquele momento de falar, caramba, eu tô perdendo isso, né? Minha sobrinha tá crescendo, meu sobrinho tá crescendo, e isso é difícil. E aí vai, de novo, vai pra balança, aí você tem que olhar a balança e falar onde que ela vai pender agora para saber qual a decisão que você vai tomar. O que você mais acompanha do Brasil aí? Eu sei que você tá num lugar que tem muita coisa de Brasil e tal, mas assim, o que faz esse elo contigo assim? O que você acompanha mais? Eu não sei. Na verdade, eu só acompanho, não acompanho muita coisa mais, assim, a não ser a parte da política. E não quero discutir política, porque eu acho que cada um tem um pensamento e tudo mais, mas eu acompanho bastante a parte da política muito por conta da minha família que tá aí, tudo, e a gente se preocupa. Que é, né, não só quem tá aí, a gente aqui tá aqui também quer que o Brasil seja um Brasil melhor, um país melhor em todos os dias, a cada dia. Então o que eu mais acompanho é essa parte de política, assim. Futebol, não acompanho mais nada. Não acompanha mais. Nada. Tá, virou. Agora você só assiste a. Eu não vou nem falar NFL e NBA, porque NFL e NBA o pessoal aqui tá assistindo quase tanto quanto, né? Lógico, tanto quanto eu tô exagerando, mas é quase um esporte que tá aqui já, né? Mas se você me falar que tá acompanhando o hóquei sobre o gelo, aí a NHL, aí o cara americanizou de vez. Não. Eu Não, brincadeira, eu acho que Mas eu foi um esporte errado. Eu acho que mais americano é o beisebol. cara, o beisebol e golfe são dois esportes muito chatos, cara. Aqui na França, Você me conhece, você sabe que eu gosto de esporte. Cara, eu tento assistir tudo, assim, pelo menos para conhecer, né? Minha esposa fala que é chato que eu tento entender tudo. Mas beisebol, cara, apesar de ser interessante, mas ele é muito longo, cara, não dá, é muito cansativo. É legal, é bacana, não tô tirando a beleza do beisebol, porque eu não quero ser cancelado nos Estados Unidos. Sei, né, que tem alguém ouvindo aí, mas assim, é muito longo, dá pra ser um pouquinho menor e ia ficar mais interessante. mas a NFL também é longa, cara. E é legal. Mas eu vou te dizer, eu sou apaixonado, cara, pela NFL, assim. Sabe que eu tenho uma sobrinha, que é sobrinha da minha esposa, na verdade, que é até a afilhada dela, e a gente brinca que é meio que nossa filha postiça, assim, porque a gente não tem filhos, né? E ela nem é criança mais, ela tem 20 e poucos anos agora, mas ela vem, cara, o Super Bowl é meio uma tradição em casa, ela vem assistir aqui em casa, e aí a gente faz, tipo, uma noite lá, pede hambúrguer, sei lá, frango frito e tal, e faz assim, virou. Literalmente americano, né? O hambúrguer é frango frito. Virou uma tradição, assim, naquele dia, assim. Lógico, como a gente gosta, ela vem outros dias, às vezes, assim, quando entra nos playoffs e tal. Porque os esportes americanos, eles têm, pra mim que tô daqui, um defeito que, assim, a temporada é muito longa. Tanto da NBA quanto da NFL, é muito jogo e eu, honestamente, não dou conta, não tenho tempo e tal, então eu deixo pra acompanhar quando entra na fase de playoff. Mas eu acho a NFL, o futebol americano, eu acho, ou só futebol aí, né? Eu acho um dos esportes mais interessantes mesmo, de verdade. Realmente acho um esporte muito interessante por toda a dinâmica, assim, né?
É muito legal. E é É muito legal. E é muito legal você ver no estádio. O esporte aqui no estádio é muito bom. imagina, pelo que a gente vê assim, é uma coisa. Inclusive, no automobilismo também, né? Tem toda a cultura de pessoal ir, fazer aquele churrasco antes e tal. Aqui no sul, o automobilismo tem um pouco isso, sabe? Corrida de Stock Car, o pessoal vai, faz churrasco em volta e tal, assim. Talvez se assemelhe um pouco, mas. Não, tem certas coisas, assim, eu não sou um conhecedor, assim, da cultura americana. Qualquer coisa que eu falar, eu posso falar uma baita besteira. Mas assim, essa parte da capacidade que o americano tem de fazer evento e de tornar os eventos interessantes e que seja mais do que só aquele, né? Porque tem o jogo, né? Seja lá qual seja o jogo, ou a corrida, enfim, mas o que eles conseguem pôr no entorno disso e fazer aquilo ser uma coisa maior do que é uma coisa que realmente eu admiro muito, assim, eu acho. Sabe o que eu acho legal aqui? Eu acho que eles usam os eventos, inclusive esportivos, para ser um evento familiar. Uhum. Acho que essa é por exemplo, teve acho que uns 2 meses atrás, teve um jogo do Orlando Magic, da NBA, não, uns 2 meses, acho que faz mais tempo, mas indiferente, que foi, o Orlando Magic colocou como Brazilian Day, e quem cantou no intervalo foi a Claudinha Leite. Ela foi, cantou só 3 músicas, a gente deu risada aí, minha esposa, porque ela cantou 3 músicas em espanhol. Aí eu falo, por isso que o americano acha que brasileiro Fala espanhol. Brazilian Day vai uma cantora brasileira que Canta uma espanhol. música em português, mas tudo bem. Mas eles têm muito disso, assim. E a questão do churrasco, todos os jogos que eu fui de futebol americano, todos, sem exceção, você tá no estacionamento, a galera tá com os capô aberto no carro, fazendo churrasco no estacionamento com a família. É bem legal, não? Eu acho que enfim, isso talvez tenha que ser um papo, quando eu for fazer de repente um dia eu faço uma temporada só de esporte, aí eu te chamo de novo pra gente falar sobre isso, porque toda essa cultura do americano, eu acho que, lógico, isso nunca vai acontecer aqui, porque isso é cultural, e aí até eu acho que nem tem a ver com organização, porque eu acho que não tem como mudar certas coisas, mas essa coisa do esporte nos Estados Unidos vindo da escola e tal, e ele tem a representatividade, inclusive, né, da cidade e tal. Não é que nem aqui, né? Bom, aqui onde eu tô tem 2 times de futebol, mas lá em São Paulo, onde a gente nasceu, tem 4, né? Então, se é da cidade de São Paulo, você tem lá 4 times para torcer. Aí nos Estados Unidos, com alguma exceção, que tem algum lugar que tem 2 times na mesma liga, que não é muito comum, né? Tem um ou outro caso. Normalmente você vai ter um time, então é mais fácil a comunidade abraçar aquilo e tornar um evento mais familiar, talvez, né? Porque aí não tem aquele choque assim como tem talvez aqui, né? Não, até porque acontece muito disso. Às vezes, dentro de um estado, tem 2 clubes, Exato. mas da cidade, não. Aí acaba que vira mais, eu acho que uma coisa de comunidade, talvez essa rivalidade que a gente experimente aqui entre os clubes, talvez seja uma coisa que aí esteja num plano abaixo, que seria no universitário, ou na high school tal, que aí tem mais, e aí deve ter essa rivalidade, enfim. Mas aí já não aparece tanto para nós aqui, eu não sei exatamente como que é. É só um achismo mesmo. Mas, cara, eu queria, antes de encerrar, primeiro te dar um espaço aí para, se você quiser, obviamente, né, divulgar aí teu trabalho, tuas redes, enfim, o que você quiser aí falar, ou o que você acha importante dizer que não foi dito. O bom desse negócio de internet, cara, é que não tem tempo, né? Então você fica à vontade aí. A gente, eu tenho a minha empresa principal, que é a mais antiga, que é a Troncarelli, que é meu nome, GS, né? Que ela tá tenho ela no Instagram, Facebook eu quase. Na verdade, eu sou meio ruimzinho de mídia social, cara. Eu preciso aprender, mexer mais com isso, cara. Mas assim, tenho ela, a Troncarelli General Service. E agora a gente começamos a TNR, né? E Investment, que no Instagram tá como TNR Investos.
a Invest US, que são as nossas duas empresas hoje. E vai estar aqui, tá? Depois o Eduardo vai me mandar os endereços certinho, eu vou colocar aí, vai estar aí na descrição do episódio aí, vai estar os links aí para as redes. Que mais, meu velho? Diga aí. Recado final aí, o que... Cara, primeiro assim, eu preciso falar que muito grato, não pela conversa em si em geral, mas por conversar com você, nossa gente, amigo de muitos anos, treinamos jiu-jitsu junto. Olha, eu tenho aquela fita, hein? Eu tenho aquela fita. Não vou falar dessa fita. Eu tenho aquela fita Betamax, sabe? Eu tenho aquela fita. Nossa. A gente foi fazer uma brincadeira de vale tudo. Numa garagem. Numa garagem de uma casa. Mas Cara, mas esses momentos é o que faz todo sentido. Então, fantástico, fantástico. Então, para mim, assim, o mais gostoso foi essa conversa que a gente teve que mesmo a gente conversando, às vezes, por um WhatsApp, uma mensagenzinha ou outra aqui, essa conversa que a gente teve hoje, diferente do que seja a conversa, mas essa conversa, para mim, foi muito bom, muito legal. Fiquei muito feliz. Obrigado por ter me convidado. Cara, eu que agradeço, assim... A ideia disso aqui, eu brinco, a ideia disso aqui é nascer ideia, né, cara? A gente nasceu de uma vontade, assim, de conversar com as pessoas e de compartilhar um pouco, assim, das ideias e a gente entendeu e venceu até uma barreira, né, cara? Porque às vezes a gente diz que quer uma coisa, mas se você quer só fazer, né? Muitas vezes, né? Então, nasceu disso e ao longo do tempo a gente vai tendo algumas ideias e essa de poder conversar com pessoas assim tão queridas e que fizeram parte assim da minha vida assim de momentos muito importantes e para além disso assim pessoas que cara viveram sua vida e tão a rede social, eu digo assim, a rede social, cara, tem às vezes tantas questões que não são tão legais, mas se tem uma coisa que é legal da rede social é isso, né? Porque mesmo talvez a gente se falando pouco, muitas pessoas, a gente tem a oportunidade de alguma forma estar acompanhando e estar vendo as pessoas e eu, cada vez que passo ali pelo feed, vejo você, vejo sua esposa, vejo sua família, eu fico feliz de ver uma pessoa tão querida que tá dando certo na vida, que construiu sua família, tá ganhando sua vida honestamente, com muito trabalho e... Na real, eu não esperava outra coisa de ti, assim, sempre tive certeza que você ia ser um cara 100% e... Cara, muito feliz de poder trocar essa ideia contigo, de te rever aí, nem que seja por imagem. Te agradeço muito teu tempo de compartilhar a tua experiência com a gente. Eu tenho certeza que isso aqui acaba ficando, né, para sempre. Alguém vai ver isso aqui e alguma coisa que você disse vai servir e a gente perde um pouco o controle sobre isso, mas daqui a pouco alguma coisa que você falou aí vai servir para alguém planejar melhor a sua ida e indiretamente você vai ter ajudado a mudar a vida de alguém aí e quem sabe essa pessoa amanhã ou depois não te encontra por aí e fala, "Ô, cara, eu vim pra cá porque eu ouvi tua história e achei..." Ou o cara não vem, né? Que eu falo assim, não, aquele negócio lá, eu acho que eu não vou não, cara, acho que não tô preparado pra isso não. Ou o cara não vai, mas ele fala, cara, eu vou meter o pé aqui mesmo, cara, eu tô aqui e se esse cara foi para outro lugar ganhar a vida e fez tudo isso, eu consigo fazer aqui, eu vou fazer melhor. E a ideia não é outra a não ser essa, né? Convidar você que está aí do outro lado a pensar e tentar ser melhor. E quando a gente diz aqui tentar ser melhor, não é melhor do que ninguém. É tentar olhar para você e ver
que dá para fazer melhor? O que eu posso estudar? O que eu posso melhorar? E de alguma forma, não por ninguém, não porque alguém pense, ou porque algum coach te falou, ou porque você ouviu aqui no podcast, mas porque para ti vai ser, a tua vida vai melhorar, enfim, a ideia aqui, a pretensão, né? A pretensão é essa. Então, acho que alcançamos o objetivo, porque tivemos um papo com um cara aí que fez a vida 2 vezes, né, cara? Foi lá, construiu a sua vida no Brasil, né? A gente nem falou disso, porque não é a pauta, mas concurso público e tal, isso é uma carreira difícil de conseguir, foi lá, zerou a vida e tá construindo sua vida de novo. Então, brindei vocês aí com uma baita história aí de 2 capítulos. Eduardo, um abraço da tua família, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente tenha outras conversas, não necessariamente aqui pelo podcast, mas Quando uma hora você perde a preguiça e vem aqui. Eu vou fazer isso, tá? Um momento da minha vida eu vou fazer isso. Quando eu ainda não sei, mas em algum momento da vida eu vou fazer isso, porque eu acho que certas coisas a gente tem que fazer, eu acho que faz parte, até porque eu prefiro sempre tirar minhas próprias conclusões, né? Então podendo, a gente vai. E você também, né, cara? Quando vier por aqui, a casa é sua, é só chegar. Você que tá aí do outro lado, eu espero que você tenha gostado, que faça pensar em alguma coisa por um momento, e que se você gostou, volte semana que vem, que dá uma rodadinha na playlist, daqui a pouco você acha outro episódio aí que faça sentido para você. Se você não gostou, bom, se você não gostou e tá aqui há quase 1h30, psiquiatra. Eu acho que é um caminho razoável. Mas se não gostou, indica para aquele inimigo, aquela pessoa que você não gosta muito, porque a gente não precisa sofrer sozinho, né? Fala, vai lá ver que é legal e depois você tira o sarro. Eu sou o Evan Mello. Esse é o podcast Eu, Você e as Circunstâncias. A gente volta semana que vem. Eu espero que você fique bem, que se cuide e a gente se vê. Um abraço.